Quero agradecer as meninas que, bem de última hora, aceitaram meu convite. Agradeço do coração, porque senão a gente teria um vazio aqui. Eu provavelmente não daria conta de falar sozinha do assunto. Então, quero agradecer muito a vinda das meninas. As meninas fazem parte, e eu faço parte junto, mas sou bem iniciante, do grupo Combatentes Vermelhas, que é um grupo classista, e a gente vai falar sobre o que é o feminismo. E já vou passar a palavra para as meninas. Tá? Então, gente, novamente, boa tarde. Eu sou Valéria, eu sou professora de telemarketing e sou militante das Combatentes Vermelhas, e a gente faz parte também de um coletivo que é geral, né? Não é só feminista, que chama Tomar Sandra Sal. E, bom, foi bem interessante o convite da Lu, embora seja de uma hora, né? Também não conhecia muito do Partido Pirata, não conheço muito trabalho internacional, mas estou vendo bastante coisa aqui interessante. E, bom, por enquanto. Boa tarde, eu sou a Silvia, sou professora da Rede Estadual de Educação e queria agradecer também o convite, né? A Lu nos chamou para vir aqui e acho que a gente é uma oportunidade da gente conhecer também, né? Porque é muito pouco a gente tem esse contato. Então, nós somos um coletivo feminista surgido em 2013. Né? Não à toa, né? 2013 foi o ano em que surgiu muitos coletivos, né? De juventude feminista, do movimento negro, e enfim, todas as lutas naquele momento ali deu origem a diversos tipos de grupos, e nós somos um deles, né? A nossa proposta para hoje, né, longe de nós querer dizer o que é feminismo, porque é uma coisa difícil e complexa de ser definida, assim, em poucas palavras, mas a ideia é que a gente converse um pouco, né? E para que a gente tenha um ponto de partida, a proposta é saber de vocês, assim, né? Primeiro, eu não estava aqui, né? Quando vocês se apresentaram, acho que deve ter rolado nesse momento. Queria saber também que vocês se apresentassem e dissessem um pouquinho para nós o que vocês entendem por feminismo, o que é feminismo para cada um de vocês, para que a gente possa ter um ponto de partida. Assim. Então, vou passar aí para o microfone. Posso começar? Meu nome é Fabiane, nasci em São Bernardo do Paraná. Eu sou militante feminista e, mesmo dizendo isso, dizer o que é feminismo é muito complicado, né? Assim, de forma bem resumida, eu acho que feminismo é uma tentativa de fazer frente ao patriarcado que, desde a Grécia Antiga até muito antes, vem relegando a mulher ao espaço privado e invisibilizando a mulher. Na Grécia, a mulher não era cidadã, não podia participar da política. E isso vem se arrastando até agora, né? A mulher continua ganhando menos e a mulher está menos presente nos espaços públicos, o espaço público ainda é muito masculino. Então, o feminismo é uma forma de a gente se organizar para pensar estratégias para a gente fazer frente a isso e fazer essa transformação social. Bem resumido, assim, eu acho que é essa luta histórica, né, que o feminismo vem para fazer. Para não ser repetitivo, eu vou dizer que mulheres não nascem feministas, está em margem no... Tá bem. Vocês não estavam aqui, de repente, a hora que a gente falou. Isso foi animado. Eu sou passionista, moro em Porto Alegre, trabalho na prefeitura, quer dizer, sou escrava, diferente, a superexposição do trabalho diferente de você trabalhar. Não se nasce, mulher se torna. É que nem negro, né? Tu tem que adquirir a consciência. Então, eu fui adquirindo consciência. E posso dizer que a única vez que eu estudei mesmo foi, através do Mesários, a igualdade substantiva feminina. É uma das poucas e mais vulgarizadas. Uma obra feminista estudiosa desse tema da igualdade substantiva feminina
Angel Lessa, escritora, Cristina, que em 2008 tive a oportunidade de trazer para Porto Alegre. Então, só quero dizer que esse material está à disposição, filmado, gravado, porque depois de que as mulheres quebraram a glucelose aqui, deram um grande golpe no capitalismo internacional, enfim, e elas fizeram tudo sozinhas, sem os companheiros saberem, sem os homens saberem, e levaram só ao lado dos próprios companheiros. Até que daí foram reconhecidas internacionalmente pela sua ação e passaram a ter valor. E foi através desse curso de 3 dias que a gente proporcionou sobre igualdade substantiva feminina. Então, eu já estou trazendo o tema, porque é difícil, inclusive nos nossos próprios grupos e movimentos sociais. Tá? E eu vou dizer, eu sofro a discriminação por ser mulher até hoje. O síndico do meu prédio é capaz de ir lá em casa e achar que pode bater na minha porta e me dizer o que ele não diz para o senhor homossexual que mora na minha frente. Então, eu só estou dizendo que isso acontece, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. O machismo é muito grande. Eu já morei no Rio de Janeiro, já morei em outros lugares, não vi o machismo que tem aqui. Então, para além da agressão física, da violência, daquilo que é estatística, eu acho que a gente precisa falar um pouco mais sobre isso, porque a gente sofre isso todos os dias. Obrigada. O meu nome é Chico, também sou do Partido Pirata. Sobre a questão de falar o que eu acho, eu prefiro ouvir vocês falarem do que eu falar, e aquela de falar é mais ou menos o que eu penso, né? Repetir, dizer alguma coisa. Meu nome é Leonardo, sou do Partido Pirata, também sou de Curitiba, Paraná. O que eu penso do feminismo é mais ou menos o que falar também. Eu vou falar com as minhas palavras mais para efeito de confirmação, para vocês poderem ouvir de mim, para saber se é isso mesmo, né? Mas a situação das mulheres foram muito oprimidas historicamente. O feminismo para mim é uma luta para recuperar o direito das mulheres, para recuperar o empoderamento da mulher, para a gente poder viver num mundo não é aquele papo de igualdade, eu acho, mas pelo fim de uma opressão mesmo. Igual a gente não é, a gente tem essas diferenças. Isso que é bonito na vida, né? Mas para não existir uma opressão. Tudo bom? Meu nome é Gustavo, eu não sou associado ao Partido Pirata, sou apenas um simpatizante. É porque atualmente eu sou filiado no PDT. Eu trabalho no Banrisul, é o Banco do Estado, mas diferente disso, eu não sou funcionário do Estado, não venho cá. Meu conceito, minha concepção sobre feminismo, eu acredito que seria uma luta para igualitar os direitos, né, tanto de salário quanto de respeito e tudo mais, mas também não se sobressair. Né? Uma das coisas que a Assembleia Gaúcha quer fazer é criar cotas para mulheres na Assembleia. Eu, particularmente, sou contra isso, porque eu acredito que a mulher não é um nível inferior que tu tem que criar uma cota para ela. Eu acredito que a mulher já tem o seu próprio respeito, né? Então, do meu ponto de vista, não deveria ter uma cota, né? Porque ela é igual. Só que o que tem que mudar, para mim, isso não é corrigir a postura das pessoas, sabe? Eu acho que, do meu ponto de vista, isso é tu querer tapar um problema que já tem, criando um filtro. E com isso também já quero dizer que eu também sou, do meu ponto de vista, a cota para índios, pardos e negros não deveria ter. Eu acho que todo mundo teria que ter os meus direitos igualitários nesse ponto. Eu acho que todo mundo tem, por concepção própria, inteligência própria para alcançar todos os objetivos igualitários. Claro que nós temos aquela questão racial, né? Tem desigualdade de níveis, que eu acho que esse é o problema que deveria
se solucionar, não tu criar alguma coisa posterior e deixar aquele problema continuar, né, se persistir. Mas, voltando ao foco do feminismo, acredito que seria a igualdade da classe, né, tipo, da classe, no caso, sexual, digamos, né. Eu acho que não tem nenhum problema, não deveria ter um problema, tipo, vou contratar ela, mas vou pagar menos porque ela é mulher, não sei o quê. Eu acredito que ela é tão inteligente quanto, talvez já é até um comparativo machista que eu estou dizendo, ela é tão inteligente quanto um homem. Na verdade, eu acredito que mulher é muito mais inteligente que o homem. Gente, eu não, na verdade, eu não sei dizer o que é feminismo. Meu nome é Eugênio, estou lá atrás da telinha lá, mas eu também sou pirata, né? Estou aqui acompanhando. Gente, como eu dizendo para vocês, eu, na verdade, principalmente para ela, né, está mais próximo dos piratas aqui, né? Aliás, mostra tão próximo dela porque ela é pirata também, né? E então, eu não sei dizer o que é o movimento, ou o que significa, e eu vou dizer por qual razão. Mas eu enfrento uma batalha todos os dias desse tipo, e vou também explicar. Eu fui criado lá no Pampa Gaúcho, lá no fim do Rio Grande do Sul, quase no Uruguai, né? Então vocês têm uma ideia assim, ó, que a pessoa mais machista, menos machista que ela em casa era a mãe. Vocês têm uma ideia, né? Daquela forma assim. Então eu fui criado num ambiente de 5 meninos e 2 meninas. Um ambiente essencialmente machista, né? E hoje lá em casa é diferente. Lá em casa então eu tenho 4 filhos, 3 são meninas e um menino. Então a coisa se inverteu, né? Então eu não sei dizer, mas o que eu quero realmente dizer para vocês assim, ó, que a gente tem consciência do que é agredir uma pessoa, ou do que é bom, o que é ruim, né? Independente de ser homem, mulher ou quem seja, né? A gente tem consciência do que é certo e o que é errado. Isso todos nós temos, tá? E eu acho que a grande dificuldade para a gente, para o homem se expressar em relação ao feminismo, é que é uma linha bem complicada. Pode ser bem complicada. Porque muitas vezes a gente, sem mesmo aquilo, ele precisa com cuidado de fazer um comparativo, né? E está se expressando de forma machista. Então é complicado. E é por isso que a gente tem interesse no tema. Porque muitas vezes a gente vai dizer uma coisa e acaba dizendo outra. E então é bom que o pessoal aborde nesse sentido, assim, como que é ser machista mesmo, né? Porque a gente sabe como é que é certo e como é que é errado, mas também para resvalar nessa linha é fácil. Tá, pessoal? Boa tarde, Walter, Caxias do Sul. Feminismo para mim é uma luta, um movimento que as mulheres iniciaram para tentar amenizar um pouco a situação do patriarcado, do machismo. Eu apoio e gostaria de ouvir muito com vocês aqui à vontade. Meu nome é Luciana. Feminismo para mim é não muito diferente do que vocês falaram também. É um movimento que busca ter um pouco mais de igualdade, já que a gente sofre um machismo tão evidente para a gente, e que talvez não seja tão evidente para os homens, né? E para muitas mulheres, infelizmente, também não é tão evidente. E acho que é isso, é uma batalha que a gente enfrenta diariamente em busca de uma igualdade. Acho que a Dagmar falou é perfeito, e que não é dela também, eu sei, mas a gente não nasce mulher, né? A gente se torna. Acho que é isso. Boa tarde, eu sou Alexandre, candidato sem partido até o momento. Queria
citar uma coisa que eu cito Sócrates em várias ocasiões no trabalho, e essa é uma das coisas. Sei que nada sei, pode para aprender. O que eu penso que sei é que eu venho aprendendo durante a vida, na experiência, né? Fui criado por vó, mãe, irmã, esposa e filha. Então, eu me considero uma família matriarcal. Ouço mais que falo e procuro aprender sempre. Então, essa é mais uma oportunidade para que eu possa evoluir. É isso. Então, importante, né, a gente se conhecer um pouco assim antes de começar, mas nós aqui não nos propomos, né, a definir um feminismo, não existe uma concepção única, né, inclusive se vocês, a gente nem saberia dizer todas as vertentes, né, mas a nossa vertente do feminismo, então, é comunista, né, então além da luta feminista, a gente também defende a luta de classe, né, e a participação das mulheres numa luta realmente revolucionária. E é nessa perspectiva um pouco que a gente vai falar, né, para tentar debater com vocês dentro dessa perspectiva mais das mulheres trabalhadoras mesmo, né. O debate feminista, ele ganhou um espaço superior hoje, né, a partir da própria luta das mulheres. Então, ele já se tornou, inclusive, o debate do senso comum, né. Ele era bem restrito às organizações, aos partidos, aos movimentos sociais, e hoje ele já é algo que está na pauta, né. E a pergunta, né, que a gente faz, então, por que, né, que a gente percebeu essa ascensão do feminismo nos dias atuais, né? O que mudou, que deixou de ser uma coisa tão restrita aos grupos políticos mais conscientes e se tornou um debate mais amplo na sociedade? Se alguém quiser arriscar a resposta. Pois então, absoluta necessidade, né? E aqui mesmo nesse espaço a gente pode ver que nós entre o Partido Pirata, né? 3 mulheres e 1. Só que nesse espaço a gente já percebe tanto na questão de gênero, quanto na questão de negros e brancos, né? Uma única representante das pessoas negras aqui. Então, acaba que esse debate durante muito tempo ele ficou restrito a esse grupo chamado vanguarda, né? Mas só o debate, porque o sofrimento ele é de todas as mulheres da sociedade e quanto mais precária a situação social que a pessoa se insere, mais profundo é esse traço machista e mais o machismo ele vai ser duro, né? Enfim. Eu gostaria só de... existe o Partido das Mulheres, né? Quantos deputados foi falado? Desculpa, não estava aí não. Foi falado 5 homens. Não foi? Foi formado há pouco tempo. Ah, ok. Quantos deputados, quer dizer, quantas mulheres deputadas? O Partido das Mulheres tem 5 deputados, todos homens. 7 homens. Era só isso que eu queria acrescentar. Vai ter uma parte ali que a gente vai falar especificamente sobre o parlamento, que daí é interessante isso que tu disse, exatamente. E não só isso, né? O que o parlamento nos traz. Enfim. Se apropria disso, eu estava vendo que o PSDB tinha uma parte não relativa à questão feminista, desculpe, mas só completando a questão do preconceito ou do querer se apropriar de outras lutas, né? O PSDB tinha um grupo, vou chamar de coletivo do PSDB, não sei a palavra certa, negro, do qual a cabeça era branca, era uma moça loira. É a líder, é a
Por que não uma mulher negra? Não por ser mulher, né? Mas é movimento negro. Por que uma mulher? Exatamente. Agora eu vou querer me apropriar. Tá, mas toca o baile. Nós todas concordamos que vindo do PSDB não nos surpreende em nada, até é motivo de piada para nós. O pior é que não é só o PSDB hoje em dia, né? Os partidos tradicionais estão cada vez mais parecidos e mais tradicionais. Mais brancos e mais brancos. A gente não pode se apropriar de... Pode simpatizar, mas não se apropriar. Vou voltar a falar política. Eu até acredito, tipo, questão realmente política, tipo, de assembleias e coisas. Acredito que a mulher só foi, eu acredito que seja bem machista, tá? E acredito que a mulher só foi inserida nesse meio porque tinha uma lei que 30% dos candidatos tem que ser do sexo oposto. Depende, se fosse agora o partido da mulher brasileira, não me lembro se é esse o nome, se fosse só mulheres teria que ter 30% de homens, então é o sexo oposto que eu me lembro, a lei em si. Mas ela não está. Sim. Eu digo assim, dentro do partido. Não, mas a maioria não, né? Mas seria uma lei do sexo oposto. Nesse ponto poderia ser 50-50, né? E nesse ponto também acredito que é interessante. Elas desenvolvam mais para a gente interferir no final, como foi feita a metodologia se do apropriando método do... Daí a metodologia que eu agora vai modificar agora, nesse momento, as mulheres aí não vai dar, as mulheres vão ter revolução agora. Bom, abre para inscrição. Então, a nossa proposta é que role conversa, claro que, enfim, né, tem a questão do tempo. A gente reuniu aqui vários dados, né, sobre a questão da violência contra a mulher, que é importante, assim, a gente colocar para tentar responder aquela pergunta, né, por que a ascensão do feminismo? Porque esse debate hoje, ele está sendo feito em vários espaços. E a Dagmar respondeu muito bem, que é a absoluta necessidade. E aqui a gente vê que, de fato, né, existia até então algo que estava escondido, que estava lá, né, dentro da vida da gente, né, dentro das casas da gente, dentro dos nossos espaços de trabalho, do ônibus, etc., mas que não era algo muito comentado. Assim. A cada 12 segundos, uma mulher é violentada no Brasil, a cada 2 horas, um feminicídio, a cada 2 dias, uma mulher morre por aborto clandestino, 30% das mulheres brasileiras já sofreram violência doméstica, 527 mil pessoas são estupradas por ano no Brasil, 89% são mulheres, e o assassinato de mulheres negras aumentou 54% no último ano. E esse, especificamente, dado do assassinato das mulheres negras no último ano, é interessante falar dele porque entre as mulheres brancas diminuiu em 10%. Então quer dizer que o movimento feminista ele teve alguma conquista para um determinado setor da sociedade, né? Então a gente também consegue fazer essa diferenciação de que o movimento feminista muitas vezes ele coloca a pauta das mulheres que estão numa condição social um pouco mais avantajada, mesmo quando a gente usa a palavra empoderamento, né? A gente pode falar de empoderamento para mulheres que são economicamente que se sustentam, né? Que não precisam de um apoio familiar mais amplo para conseguir se alimentar os filhos e morar. Então, na periferia, onde a superexploração do trabalho e a superexploração doméstica existe, falar de empoderamento soa até como um deboche, muitas vezes, né? Porque tu precisa de uma série de condições objetivas materiais para tu poder te dizer uma mulher livre e lutar pelas questões do corpo, e lutar para poder tirar a camiseta do calor e coisas que o movimento feminista pauta, né? Mas que muitas vezes ele é muito restrito a um determinado setor social. Então, isso é uma das coisas que a gente coloca assim, para pautar a questão do feminismo classista, né? Onde que existe essa diferenciação. Falar de uma irmandade entre as mulheres
no momento que a gente tem uma presidente do país mulher e que a vida da mulher, né, ela não mudou tanto assim e que muito pelo contrário a gente vê vários ataques, enfim, e que não há um combate por parte do partido que está no governo, né? Não coloco toda a responsabilidade neles, mas em toda uma sociedade que ou ignora essa questão do feminismo, né? Ou então coloca algumas pautas no sentido de tentar fazer algumas reformas, mas que elas não conseguem chegar num debate mais profundo, como é o caso, por exemplo, da Lei Maria da Penha, que ela é um avanço sim, né? Não podemos nunca negar isso. Agora, para as mulheres que não têm uma condição econômica de ir lá e denunciar o agressor, né, e etc., também ela vai ser um pouco limitada. Então, na prática, tem que existir as condições materiais, né, para a emancipação da mulher, né, e, enfim. Mas esses índices aqui, eles são uma das coisas que demonstram a questão da opressão, né? A gente vai falar um pouco também da questão da exploração sobre as mulheres, que também é uma das coisas que vai fazer com que o debate feminista venha à tona. Ainda que a maioria das pautas do movimento feminista hoje seja mais relacionada com essas aqui, né? A questão do aborto, do estupro, da violência contra a mulher, porque de fato ela é a violência mais escancarada, né? A violência que a gente sofre com a questão da superexploração, ela é mais fácil de ser maquiada, né? Mas aqui é a coisa bruta, né? É o machismo bruto, assim, como a gente pode perceber. 70% mais que ela ganha menos que os homens. Sim, é parte da violência, né? A violência física, ela é uma expressão material de uma na verdade, a ideia da mulher como um ser inferior, ele se sustenta nessas expressões materiais. O que é o feminicídio, por exemplo, né? É o assassinato da mulher só pelo fato de ser mulher. Isso está em lei, né? É pela questão de gênero, é pelo parceiro, é pelo machismo, basicamente, por deixar que o ser ele não vá tanto. O dado acerca do assassinato de mulheres negras, ele abrange, na verdade, toda a população negra do país, né? E as mulheres, elas acabam sendo linha de frente disso, né? Porque elas não sofrem só na sua própria morte, na sua própria violência, mas também na violência de seus filhos que estão sendo assassinados aí pela polícia e nas guerras de trabalho. Pelo que eu li, aumentou mais esse ano, porque esse último ano é 2014, não é? Isso. Pelo que vai sair o pesquisa que 2015 E acaba sendo termômetro também de toda a sociedade, né? Da situação do agravamento da polarização. E nesse nível da polícia também. Claro, o Estado. Sobre isso. A gente, parte do Coletivo Pirata, né? Eu, o Max, o Yuri e o pessoal da rádio participamos da marcha contra o genocídio do povo negro, né? Só complementando a questão de falar em assassinato de mulheres negras, vocês comentaram que não, as partes do assassinato também consta a violência comunitária de filhos, né, da polícia. Então a gente tem participado dentro do possível de forma ativa, né, junto com os quilombolas, o movimento negro. E realmente eu moro na periferia. A gente sabe que vê, conhece, convive com mulheres que elas ralam o dia todo, né? São, acho que mãe e pai é um termo que não dá para usar, são mães, e mães de verdade, porque não tem um homem do lado para ajudar na criação dos filhos, no sustento da família, né? Elas são as guerreiras. E como uma mãe negra ou branco, uma mãe sai de casa, consegue trabalhar o dia todo, deixar seus filhos com quem está deixando, como é que eles vão estar na rua, a pessoa que ficou vai cuidar. Eu, pelo meu exemplo, pela minha caminhada, eu sei que ninguém
não só é violência nesse sentido, como é culpabilizar uma mulher, né? Porque se o filho, se ela não sai para trabalhar porque ela gosta, né? Ela sai para trabalhar porque ela tem bocas alimentares e contas a pagar. E se ela pudesse, ela realmente ficaria cuidando lá e dando a melhor educação possível para os seus filhos. Mas na medida que o Estado ele não garante uma creche pública, por exemplo, onde uma criança possa ter uma educação básica de qualidade, na medida em que não existe uma lavanderia pública para ela lavar as roupas e, enfim, né, se livrar pelo menos dessa tarefa, na medida em que a sociedade também não coloca todas essas responsabilidades nas costas das mulheres trabalhadoras, a marginalização das suas filhas e dos seus filhos também é entendido como uma responsabilidade das mulheres trabalhadoras. Então, é violência em todos os sentidos, né? Desde a sua própria carne, a sua prole e a sua posição social e uma desmoralização constante. Eu, como trabalhadora da telemarketing, convivo exatamente com essas mães de várias partes, de Alvorada, de Juninha, Canoas, tem várias de Canoas aí. Mas, enfim, e é exatamente esse sentimento, assim, né? E aí esse empoderamento, que ele é tratado de uma maneira muito superficial, ele é urgente para essas mulheres, muito urgente. Só que impossível também, né? Impossível que elas pensem e ajam dessa forma, né? Quando a sua própria vida e a vida dos seus estão completamente ameaçadas constantemente. Pode passar. Daí, assim, entrando no parlamento, né? Existe uma superestrutura em nossa sociedade que sustenta isso também. Essa superestrutura ela é formada por 90% de homens, né? Brancos, né? Esmagadora maioria. As mulheres elas não precisam nem se sobressair muito para ser ameaçadas, como é o caso da deputada Jandira Pegares, que ela ameaçou ela teve várias ameaças por parte das bancadas que criam esses projetos de lei, né? A bancada evangélica, exatamente. Que é uma força, é uma potência política no país em termos de opressão às mulheres, às populações negras da periferia, enfim, LGBT principalmente também. Atualmente no estado, a bancada evangélica está com 12 não são diretamente de um partido, né? São de vários, exatamente, de vários, né? E cada vez mais partidos vão ter representantes nessas bancadas evangélicas. E daí eles fazem coisas como esses projetos de lei que a gente tem acompanhado. O Estatuto do Nascituro, ele foi criado em 2003, se eu não me engano, e ele criminaliza o aborto em todos os casos, mesmo quando a mulher é a própria vítima, né? Ela pode ser presa e vai ser presa, e mesmo quando a criança não tem chance de sobreviver, por exemplo, ele prevê a criminalização do aborto. O pior de tudo isso é que quando a mulher é estuprada, a última coisa que ela tem ver na frente dela é o estuprador, né? Não sei se alguém já passou, já conhece, mas com certeza, né? É uma forma de violência muito cruel e que, como a gente viu ali nos dados anteriores, ele atinge principalmente as mulheres. E esses dados que a gente mostra, eles não pegam toda a realidade, infelizmente, porque a maioria não entra em conhecimento. Muitas muitas mulheres suportam uma situação de violência, de estupro, por questão de necessidade material, porque não tem como garantir a sua vida sem aquele cara que violenta ela todos os dias, não tem como garantir a subsistência dos seus filhos. E ele acaba sendo garantido também pelo Estado, né, essa situação de violência. O abandono do Estado das mulheres garante essa situação de violência. E daí o Estatuto da Nascituro garantia ao Estado o direito à maternidade. E caso ele não tivesse como pagar a pensão alimentícia, por exemplo, se a mulher não quisesse casar com ele, né? O Estado pagaria uma pensão, pagaria essa pensão para o filho. É o que o movimento feminista chamou na época de bolsa estupro, né? E a gente trouxe esse estatuto porque ele foi um boom, assim, ele foi algo que realmente acendeu. Eu lembro da marcha aqui em Porto Alegre contra o Estatuto do Nascituro, foi enorme, assim, realmente tinha gente de verdade, né, que a gente diz, gente que trabalha, gente que viu aquilo, viu que era um absurdo, se revoltou e foi pra rua. Atualmente ele está mais ou menos parado, tem o substituto dele, que é o PL 5069 de 2013, que é dessa foto que a gente colocou ali no início,
e levou milhares de mulheres para as ruas também, porque também coloca a mulher vítima de estupro numa situação de extrema humilhação e que nenhuma mulher deve ser obrigada a passar por isso. Onde tu tem que te submeter a um exame de corpo de delito com uma polícia machista, uma polícia que talvez inclusive te violente, que tu não possa fazer nada contra isso, que se aproveite daquela situação, que diga que tu mereceu, então tu vai ser obrigada por lei a estar submetida nessa situação. E daí, no caso dela ter tentado um aborto de alguma forma, ela não tem direito de ser atendida pelo SUS. E se ela for atendida, não só ela, mas os médicos e enfermeiros que estiverem envolvidos, eles também serão todos criminosos por tentar salvar a vida de uma mulher que estava compadecendo. Pelo desespero de saber que não tem como criar um filho, né? E tentar de qualquer forma fazer uma interrupção de uma gravidez. Daí tem outras coisas, como a sugestão, né, de proibição de métodos como pelo dia seguinte, que é um método que, na verdade, é uma pílula. E pelo dia seguinte, ele é também fruto de uma luta das mulheres pelo direito ao próprio planejamento da sua vida, né? De poder escolher qual é o momento que tu vai ser mãe, porque ser mãe é muito diferente de ser qualquer outra coisa na vida. E esses projetos, eles expressam o quanto que o parlamento ele não tem o menor espaço para o feminismo, ele não tem espaço para as mulheres. E essa ideia de cotas para as mulheres é uma ideia até artificial, porque os partidos eles não têm essa quantidade toda de mulheres. Eles não fazem a menor questão de colocar mulheres, de colocar mulheres na linha de frente. E quando colocam, são mulheres como a Dilma, são mulheres completamente vendidas, entendeu? Não só que fecham acordos com a bancada evangélica e pela governabilidade e etc. E esses partidos, eles são partidos financiados por essas grandes corporações que o pessoal falava antes, né? Então, ainda que eles fossem compostos unicamente por mulheres, eles não refletiriam as pautas das mulheres trabalhadoras. Mesmo com a presidente mulher, se fossem todas as ministras mulheres, o parlamento o executivo, o parlamento, ele não seria capaz de refletir essas necessidades das mulheres trabalhadoras, porque reflete as necessidades dessas grandes corporações, as necessidades do sistema capitalista. E uma necessidade do sistema capitalista é a superexploração das mulheres. Só uma questão que envolve também a questão dos médicos e enfermeiros, isso inclusive é ilegal, porque o médico não tem obrigação ele tem obrigação de atender. Não, é só isso, na verdade. Tem mais essa outra questão. Tem o código que o médico tem que seguir, o código de ética médico, que proíbe o médico de revelar o paciente. O médico vai acabar criminalizando a mulher e se criminalizando também, né? Porque não tem a possibilidade de ser constitucional, na verdade. Não tanto pela questão da mulher, no caso, que, claro, mas também pela questão dos médicos. Como é que o médico não vai atender a mulher sofrendo porque pode ser preso? Censuramento do médico, isso é totalmente ilegal, isso é um absurdo, é questão dessas igrejas que estão dominando o cenário político, né? Só para te dizer, aqui já aconteceu um estudo, saiu amplamente na imprensa, e a menina tinha 12 anos, tinha sido violada pelo próprio pastor, e os médicos e hospitais se recusaram a fazer o aborto da criança. Não é tão certo assim, né? O médico fez o juramento, a polícia também faz o juramento, né? E é de proteger, não sei o quê. E na verdade são os maiores assassinos aí, né? Mas não existe esse código de que eles não cumprem, tudo bem, ok, mas até isso é uma coisa tão absurda que consegue afetar até a profissão de quem está ali para salvar a vida. E o que embasa tudo isso é uma crença. É uma crença. Tem uma outra questão com relação à prática da medicina, que é a objeção de consciência, né? Por exemplo, com relação às práticas de esterilização. O médico não é obrigado a fazer. Se ele acha que fere a consciência dele, por exemplo, o médico pode alegar que ele é cristão e ajudar alguém no aborto fere a consciência religiosa dele. Então, a objeção de consciência é constitucional, é acima de qualquer código de profissão. Então, ele pode alegar isso e ele está respaldado por lei. É imoral.
baixo, e a questão de consciência religiosa, o que manda, então vamos fazer o passo para ele. Estamos entrando em otário, mas vamos lá. Gente, mas então... Eu só queria fazer ler 2 comentários que vem ali. Não sei se alguém conhece a Gabriela Galvez. Não. Ela entrou agora no Bucaneiras do Paraná, né? Qual é o comentário? Ela tem 3 comentários dela aqui referente ao tema. Antes ela estava falando da coisa ali. Creio que essa possa responder. Óbvio que a mulher necessita de um acompanhamento psicológico, pois o trauma que ela carrega é insuportável. Além de ser abusada fisicamente, ela acaba abusada psicologicamente, até pela sociedade que muitas vezes a culpa. E depois do momento do abuso, estupro, a mulher acaba acreditando que ela foi culpada. Sem o auxílio psicológico é muito difícil uma mulher entender e aceitar que ela não foi a culpada e sim a vítima. É muito boa a reflexão, né? Porque a questão da culpabilização da mulher é algo assim, que quem é mulher sabe disso, né? Que na verdade a gente fica por fora do que acontece, assim, né? E quando as mulheres sofrem algum tipo de abuso ou algum tipo de violência, a primeira coisa que ela faz é tentar achar onde está a responsabilidade dela, né? Porque a gente é responsabilizado por tudo desde muito cedo. Então, essa questão do psicológico, né, da própria mulher, muitas vezes, por exemplo, não fazer a denúncia, ou porque ela estava bêbada, ou porque ela estava com uma roupa meio assim, não sei o quê, então, quem sabe, não facilitou. Porque é isso que a gente escuta, né? A nossa educação, assim, da caixa externa, não sei o quê, e essa roupa, para quem está te oferecendo, né? Então, ela realmente reflete muito. E foi uma das coisas que provocou a Marcha das Vadias, né? Que surgiu no Canadá, em função de uma mulher não ter aceitado, assim, né? De ter trancado o pé nessa ideia. Quando a polícia diz para ela que, tá, mas tu estava vestida que nem uma vadia, tipo, como tu vai reclamar de um estupro agora, né? E aquilo ali não passou em branco, né? As mulheres, naquele momento, resolveram se rebelar contra isso, porque aquele caso refletia, na verdade, muitos e muitos casos, quase todos os casos, né? De violência contra a mulher e de abuso, e inclusive sobre crianças, a gente escuta isso, né? Não é raros os casos em que, mas essas crianças já estão tudo meio sexualizadas desde novinha, já. Então, na prática, essa questão de responsabilizar as mulheres é uma das coisas também que faz com que o movimento feminista ascenda agora, né? De dizer que não, né? Que nós somos as vítimas e não as culpadas. A gente tem visto vídeos agora de situações no ônibus, no trem, onde senhores, assim, né, vão em cima de meninas de 11, 12 anos e ficam ali encoxando elas, e que é um negócio que, quando tu vê, assim, sendo divulgado, tu pensa, nossa, quantas vezes eu passei por isso, né? E que tu fica igual as meninas que tu vê nos vídeos, ali, apavorada, porque muitas vezes a gente também é construída com essa ideia de que reagir pode piorar. Então, na prática, é muito importante a questão do apoio psicológico. Mas a gente não está falando do momento em que as mulheres estão lutando por direitos, né? A gente está vivendo um momento em que elas estão lutando para se defender de ataques. E esse que é o problema principal, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que nós deveríamos estar na luta por educação sexual nas escolas, né? Para a questão de educar desde cedo os métodos contraceptivos e etc., porque a gente sabe que existe muita informação, mas as pessoas ainda são educadas pelo pai e a mãe, né? Escutam aquelas informações que estão ali e eles não gostam de ensinar nada sobre esses assuntos. Ela trabalha com adolescente e é tabu, né? A questão do sexo. E a gente deveria estar lutando por isso, e não, a gente está lutando para ter debate de gênero nas escolas, para que a gente possa continuar fazendo esse debate nas escolas. Então, não é um momento que a gente possa, né, lutar por direitos com tanta voracidade, porque na prática estamos em lutas defensivas, né?
A gente está sofrendo esses ataques, a PL 5069 é um dos exemplos, e de que a gente está, na verdade, tentando manter o que a gente tem até aqui, né, para poder avançar. E é evidente que essa luta ela está colada à luta das mulheres trabalhadoras, né, à luta por direitos trabalhistas, que a gente está igualmente perdendo, né, nesse processo de crise econômica. A forma das empresas se salvarem é atacar direitos, e a terceirização. E aí quem vai ser afetada lá são novamente as mulheres, né? Que vão estar nos piores postos de trabalho, ganhando os piores salários. Então, as lutas pela questão do aborto e etc., elas nunca estão separadas, né, da luta econômica, da luta das mulheres por melhores condições de trabalho, por melhores condições de salário. E é isso que a gente entende, assim, como que não pode ser separado, né? Que, então, essa luta feminista pelas questões de gênero, sexualidade, do corpo, ela tem que estar necessariamente vinculada à luta das mulheres trabalhadoras e dos homens trabalhadores também, né? Porque é a luta de uma classe só. Eu queria só fazer um comentário, quando você colocou a questão da culpabilização da vítima, né, como a mulher ela é ensinada que se aconteceu uma coisa contigo, você estava com decote, você estava bebendo. Tem uma outra questão bem importante que trabalha muito junto com isso, que é o monopólio do consentimento, que a mulher é tida como irracional, como emotiva, né, e o homem é o racional. Então ele fala, mas você queria, você não estava provocando, você não sabe, mas você queria. Então, tem esse conceito do monopólio do consentimento que também está por trás dessa questão, né? Que o homem ele sabe sobre a mulher melhor do que ela. Então, ele vai dizer, não, você quer, você não sabe, mas você quer. Então, é um conceito bem importante assim também. Queria só deixar mais claro um pouco essa questão dos salários, da diferença do salário entre a mulher e o homem, porque a gente ouve muito, principalmente dos homens, né? Não, isso é mentira, porque na minha empresa a mulher ganha o mesmo que eu, se ela tem o mesmo cargo que eu, né? Então, mas o ponto é que os cargos, a gente não tem alcance a esses cargos. E que essa precarização, ela vai muito além, né? Ela vai no sentido de que a gente tem os piores salários, dos piores cargos, as faxineiras geralmente são mulheres, né, não homens. Isso também, e aí a importância do homem lutar com a gente, eu acho, porque isso baixa o salário de toda a classe, tanto a classe feminina quanto a classe masculina, né? Então eu gostaria de dar esse ponto só. Na verdade, eu só quero perguntar para as gurias que estão se dedicando a esse estudo de gênero, que é diferente de gênero e classe, né? A gente se torna classe quando é analisado do ponto de vista dos trabalhadores, né? É diferente de falar de cotas e mulher como classe e cotas, que eu gostaria de chamar essa atenção antes que eu me esqueça. Mas eu estou falando, quero lembrar que eu não sei se você perguntar, alguém aqui já digitou lá na internet, no YouTube, enfim, a palavra estupro, para ver o que vem. Gente, eu digitei porque eu peguei o meu neto com um bilhetinho assistido. Aí eu fui digitar para ver. Tá cheio de cenas de estupro liberadas na internet, no YouTube, em todos os outros lugares. É só digitar a palavra lá que vem imagens de estupro de todos os tipos liberados na internet. Para qualquer criança aprender, menino, desde cedo, o que é estupro. O ensinamento é assim, como conseguir uma mulher, é estupro. E daí o menino vai saber isso de criança como. A diferença entre conquistar e estuprar. Se isso está totalmente liberado na internet, não tem filtro, não tem nada. Então, se é crime, alguma coisa tem que ser feita, e eu acho que esse compromisso para a pirata tem que ter. Nós não podemos sair daqui sem isso. Tá? Só para complementar, eu fiz uma denúncia faz pouco tempo numa página no Facebook que tinha um post que ensinava a estuprar. Tinha lá 4 fotos ensinando
Se fosse um mamilo, o Facebook tinha tirado. O algoritmo do Google, ele é burro. É burro. Aparece isso porque é o que mais se acessa. Isso é o grave. Da mesma forma, os comentários na internet, os juízes de Facebook, estão espalhados por aí. Eu vou só relatar rapidamente um caso. Uma criança foi morta com um tiro no pátio de casa, às 7 da tarde, noite, em Porto Alegre. Qual foi o comentário de uma mulher? Isso que mais me assustou. Onde estava a mãe dessa criança que deixou essa criança no pátio, às 7 da noite? Isso é inversão total de valores. Ela estava no pátio da casa dela, criança. E ela morreu com uma bala perdida por culpa da mãe. É assim que a internet e o ódio está se propagando. Culpabilizou a mãe porque deixou a criança brincando no pátio às 7 horas. Uma coisa, complementar a questão dos vídeos e dos posts de Facebook, que uma sugestão que se pode criar é uma página anônima, sei lá, que nem aquelas pesquisas do Google, pode criar só anonimamente ali, postar o link, só fazer ataque, denunciar. Não tem planos. Vai cair por denúncia, certo? Só que eu não tenho condições de estar sempre pesquisando. E os companheiros também não têm. Mas se tiver os links, o pessoal vai lá, pesquisa e vai lá e denuncia, para derrubar isso aí. Quanto mais gente denunciar, mais fácil é derrubar. Esse é um trabalho simples e fácil. Coletar links. A gente vai lá, pesquisar o que já está relatado. Tá, vamos lá, denunciar. Verifica se realmente é correto e denúncia. Acaba derrubando. O Facebook funciona da seguinte forma: número de denúncias. Aí eles vão lá e olham lá, então tá. Se não tiver número de denúncias, pode ser a coisa mais absurda do mundo. Ou se a justiça conseguir. Só que a justiça também não consegue derrubar um Facebook. Até porque uma empresa que não está aqui. Então, resumidamente, continua. Denúncia anônima? É a única forma. É assim, uma denúncia anônima que tem que propagar ela por tudo para conseguir ter um pouco de visibilidade no Facebook, digo, dos administradores do Facebook. E aí o Facebook vai analisar. Mesmo assim não quer dizer nada. Eu repito, é mais fácil um mamilo ser bloqueado do que uma cena de estupro. Do que essa página de ódio, enfim, tem vários. Eu cansei de denunciar, eu não denuncio mais sozinho lá no Facebook. Ou eu faço alguma coisa anônima com compartilhar anonimamente. Exatamente. Quanto mais gente denunciar, ou via Deep Web mesmo. fazer. Eu sinceramente tenho feito muito mais via Deep Web do que fora. Porque Deep Web funciona células e mais células e rapidamente cai fora do ar. Não consigo, eu não tenho mais paciência para denunciar. Eu não sei coisas absurdas que eu vejo no Facebook e não aconteceu absolutamente nada. Era isso que eu ia dizer, os hackers da Eu não tenho uma ideia. Não, eu acho que a gente ia botar um trojão e tirar do ar esses espaços do YouTube filmados com mulheres sendo estupradas. Simples. Para isso que tem gente com conhecimento para esse tipo de coisa. Mas vamos tentar, pelo menos vamos tentar, para não cruzar os braços e dizer, é difícil. Mas o problema, desculpa, só para finalizar, é uma questão técnica, não tem como derrubar uma puta empresa como a Google, como o Facebook. Não tem. Os canais por denúncia sim. Agora, se juntar todos os hackers, todos os anônimos, todos os da Deep Web, da camada mais abaixo, usar todos eles, mesmo assim o Facebook não sai do ar. Nem o Google. O Google hoje vale muito mais que um país. O YouTube já me tiraram em várias coisas. O Google. Direito autoral. Se eu sou lá o dono da música, do gravador, eu tiro do ar. Agora, eu tiro rápido, não preciso de nada, não tem uma questão judicial. Eu vou lá e digo, olha, cara, eu sou do Mora aqui, velho.
tira essa porcaria do ar. Aí tira. Mas, infelizmente, esse tipo de coisa, a única forma é como ele falou, é fazer uma denúncia em massa, ou até um ataque em massa. Pode até ser feito um ataque em massa a um vídeo. A denúncia em massa seria um ataque. Um ataque em massa. Massa eu digo assim, ó, em uma hora receber 30 mil denúncias. Aí sim, aí vai derrubar. Agora, ir lá no Facebook, aí depois aí no Facebook tem a cara de pau de mostrar umas carinhas, assim. O que você achou? Achei uma merda, pelo que não tem esse dedo. A cara vai ser uma cara triste, porque vocês acham uma merda, porque vocês não tiram do ar coisas absurdas como orgulho de ser branco, integralista, fascista, assumir. O caminho é começar a registrar esses vídeos, essas páginas e divulgar. É uma das coisas, né, gente, que poderia nos ajudar, né? Mas aí a gente pergunta, quando que começou o machismo? Não existia nem internet, né? Então, isso é uma das expressões, né? Mas então, na prática, ele vai se expressar também na internet, mas quando não existia internet, ele estava lá, dentro da casa da gente, igual, e as coisas estavam acontecendo. Eu acho que é importante, claro, combater em todos os espaços, né? Mas para ter uma resposta definitiva, eu acho que é um pouco mais profundo, assim, né? E, então, a gente coloca essa pergunta porque justamente como a gente faz o combate ao machismo somado ao combate ao capitalismo, a primeira pergunta que as pessoas nos fazem é: tá, mas o machismo começou com o capitalismo, né, gente? Então, por que para vocês ele está tão relacionado? O que tem a ver uma coisa com a outra? A gente coloca, na verdade, que o regime da propriedade privada, né, que foi que deu início ao machismo. Existe um estudo que foi feito há pouco tempo, né, que é sobre os julgamentos das mulheres na Idade Média, que eram consideradas bruxas, eram queimadas, que a gente coloca que, na verdade, ali é o apogeu da sociedade patriarcal naquele momento, né? Quando eles queimavam as mulheres, foi ali que eles conseguiram se sobrepor em todos os aspectos, porque até então eram as mulheres, por exemplo, que eram as médicas, né? Que dominavam toda a cultura das ervas e todo aquele trabalho medicinal e que foi considerado bruxaria, etc. Era elas que tinham todo aquele conhecimento, que era, na verdade, uma das coisas mais importantes, né, da humanidade, esse aprendizado de como trabalhar com as plantas, no sentido da cura, etc. E esse foi o momento em que a guerra foi declarada às mulheres, né, a Idade Média. Mas a gente tem nesse estudo, né, que é do próprio texto do Marcelo das Feitiçeiras, que é um livro que foi lançado há pouco tempo, né, mas que ele vai... liberado pela igreja E esse livro traz o julgamento e a introdução e o prefácio deles, vai trabalhar na lógica de que aquilo que é retratado na Bíblia como paraíso e etc., né, é na verdade o paleolítico, né, quando as pessoas eram caçadoras-coletoras, não trabalhavam, portanto tinha uma suposta liberdade, né, e etc. E que a partir da Revolução Agrícola, que o trabalho foi colocado como a tarefa de todas as pessoas que existiam, e vai ser então a agricultura, etc., que vai regrar toda a vida das pessoas. Então o trabalho ele se impõe, né, como uma necessidade coletiva para todas as pessoas. É evidente que ali já vai começar a surgir, né, a propriedade privada, o Estado, e a gente, pelo estudo marxista, entende que a propriedade privada é que vai gerar então a sociedade patriarcal, que vai sair do matriarcado. E a questão do direito de herança, né, a questão da posse, vai ser um dos motivos que vai provocar essa virada histórica para o patriarcado. Mas, sem querer nos aprofundar muito nessa questão histórica, só para responder essa pergunta que sempre nos fazem, né, então a gente já coloca que a gente sabe que não foi o capitalismo que provocou, mas que ele se apropriou disso, né? Como algo que foi muito importante já no seu nascimento, né? Depois eu falo que é a Revolução Industrial, né? E essa foto, ela demonstra bem de quão importante foi para o nascimento do capitalismo e a exploração das mulheres.
Então, se aproveitar daquela ideologia já existente na Idade Média, de que eram seres inferiores, menos inteligentes, etc. e tal, conquistadas lá, duras penas, né, queimando mesmo as mulheres na fogueira. Tem cidades inteiras que não sobrou mulheres, sobrou 2 ou 3 mulheres para contar a história. Então, nesse momento em que o capitalismo está surgindo, ele já se apropria disso, né? Inclusive, também a gente pode falar que o surgimento do capitalismo ali vai ser, a Revolução Industrial é um marco histórico, mas aqui descobrir a invasão da América, né? E se apropria também da questão do racismo e vai trazer, né, uma grande quantidade de pessoas para serem escravizadas aqui. Então, tudo aquilo que já existia, ele vai se apropriar e vai, no novo modelo econômico dele, fazer valer como algo que vai se proliferar ao longo dos anos. E aí essa imagem mostra, e a gente, claro que já sabe, porque ainda está, né, no currículo obrigatório lá, Revolução Industrial, então a gente sabe da existência desse momento histórico, que elas recebiam menos mesmo, na mesma função. Não tinha essa necessidade de maquiar isso, né? Então era bem claro, mulheres e crianças recebem a metade do salário dos homens. Não, fábrica de munição. Primeira Guerra. Primeira Guerra. Vai lá. E daí, né? O que mudou de lá pra cá? Né? A gente está dizendo que elas ainda ganham menos, que ocupam os piores postos de trabalho, e etc. Agora estamos no telemarketing. Mudou, né, gente? A gente pode dizer que hoje a gente tem algumas condições melhores, etc. Tem direito trabalhista, né, para ambos, e algumas coisas nesse sentido. O direito ao divórcio, né, conquistado no Brasil na década de 80. 70. Final de 70 e início de. Então. Aí, como é que faz? O fundamentalismo religioso que ainda prega que o marido é a cabeça da família, a mulher tem que ser submissa. Não, davam 3 anos de prazo para te repensar bem, daí liberar-se do teu opressor. Primeiro separava, depois ele divorciava. 3 anos depois, tu ainda tinha que ir lá e averbar 3 anos depois. O tempo da minha mãe, não sei agora. E isso também a gente estava conversando aqui, né? Porque nos países orientais a gente não tem nem esse direito ainda. Não, vários países. Eu estou só pedindo aqui licença porque eu me lembrei de algo muito interessante disso que vocês estão resgatando histórico, que durante a Revolução Francesa, uma das coisas que a atriz trouxe da igualdade substantiva feminina, durante a Revolução Francesa, uma das conquistas foi isso, o divórcio. Então havia assim 3, 4 divórcios por dia, as pessoas iam lá, casavam de manhã, divorciavam de noite, era uma loucura, porque um dos controles do patriarcado, da dominação sobre a mulher é justamente essa questão de, enfim, não dar esse direito. Hoje a gente avançou no sentido da união consensual, série de coisas, né? Mas eu ainda acho que os homens avançaram mais que isso. Esse piadinho que eu ia fazer, esse exame de parental aí, de DNA e tal. Então hoje a mulher ela não consegue se vingar do opressor até a hora da morte. Não pode mais saber que o filho era dele, é do camponês, entendeu? Então o avanço ainda foi maior para os homens, para um Viagra, com uma série de avanços conquistados que a gente ainda não conquistou. A Lu acabou com a brincadeira, né? Era pra gente dizer que mudou mesmo, hoje a gente vota, hoje a gente dirige, hoje a gente faz um monte de coisa já, então na prática, de lá pra cá, muita coisa mudou, né? E daí o próximo slide, que mudou mais ou menos, né? Porque, na verdade, os níveis de exploração femininos, eles ainda são gigantescos. A gente fez um estudo sobre essa foto, né? Que é uma das empresas mais exploradoras da China, assim, e que as pessoas dormem, né, no local de trabalho. A ideia é até aqui no Brasil também, mas é que lá a possibilidade
deixar explorar. Eles têm em volta dos prédios telas. Aqui as telas para eles não se matarem. Mesmo assim eles se matam, né? Mesmo assim eles fazem esse coletivo de protesto. As meninas são mortas na China até hoje. Todos os dispositivos eletrônicos da Apple, os iPhones, MacBook, eu recomendo não comprar. Eles são fabricados não pela Foxconn somente, mas por essas trabalhadoras super exploradas que moram no emprego, né? Tem vários conteúdos sobre isso, eu acho, e aqui a maioria talvez sabe. Mas eu acho que vale comentar que não só a Foxconn, né, mas também a Samsung, mas também a Nokia, todas elas são amplamente processadas e investigadas por organizações internacionais por trabalho escravo, por superexploração e assédio moral e por um método de trabalho, um método de exploração que é muito cruel, né? Que a Foxconn ela é disso, ela é a pior, ela é uma referência em trabalho precário. Ela é coreana, mas ela explora mais na China. A gente não pegou, a gente quis pegar os eletrônicos justamente pela afinidade do tema, né? Mas pegando a indústria têxtil, né? A indústria têxtil ali em países da África, como Bangladesh, por exemplo, que as pessoas elas chegam a ganhar ali $100 por mês para trabalhar, né? Principalmente mulheres, maioria de mulheres. Então, realmente, na divisão internacional do trabalho, se for pensar a globalização como a divisão internacional do trabalho, né, a força de trabalho feminina ela vai estar concentrada nesses postos de trabalho de indústrias extremamente precárias. E nos países ocidentais, onde a Foxconn não pode, né, escravizar os seus trabalhadores, daí as mulheres elas estão limpando o chão, daí elas estão, enfim, né, nos postos de trabalho mais precários, como o meu no telemarketing, né? A Foxconn abriu no Brasil e um dia depois teve uma greve. Fechou? Eu nem sei quando fechou. Eu não sei como é que a Apple fez para a Foxconn funcionar no Brasil. É tanta ilegalidade da Foxconn, eu não sei como é que a Apple tem cara de pau de botar a Foxconn fabricando coisa para eles. Não, mas chega um ponto que chega é porque eles cara de pau porque eles passam uma ideia de liberdade, de dispositivo que abre janela, porta. Na verdade não é nada. Eu só gostaria de estabelecer aqui, trazendo para o Brasil de volta, assim, no conceito da superexploração do trabalho, que a superexploração é uma categoria criada por brasileiros da teoria marxista da DBD. Eles estão vivos ainda, a Vânia Gambirra e o Teotônio dos Santos. Né? Fora do Brasil, eles tiveram mais de 27 edições dos livros, aqui por conta da FHC nenhuma. A sua obra foi pela primeira vez publicada no ano passado. Nós, eu digo nós, porque os piratas estão juntos com um comitê de direitos humanos, na exposição Mídia, Ditadura e Ditadura da Mídia, onde resgatamos isso. Tá? Então, a superexploração é um conceito que ela pode calcular de que forma em 6 meses acaba a sua força vital num trabalho. Aqui no Brasil é nos frigoríficos, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. A média de expectativa de vida e de saúde da pessoa é 6 meses. Na prefeitura de Porto Alegre, a média está equiparada aos frigoríficos para nós que trabalhamos na saúde. De 6 a 8 meses isso fica doente da superexploração dentro da prefeitura de Porto Alegre, depois da terceirização da saúde através do IMES, que está com uma ação de inconstitucionalidade na justiça. Espero que a gente ganhe, porque agora estão querendo terceirizar o Brasil inteiro. Então é uma das eixos de luta que a gente tem que ter muito claro dentro do partido. Obrigada. Eu gostaria só de acrescentar uma informação sobre a questão têxtil. Eu, lá em Caxias do Sul, teve um período que eu trabalhei no sindicato da fiação e reciclagem lá, e daí eu tive a oportunidade de acompanhar alguns problemas do setor lá de malharias. Algumas malharias, a mão de obra dessas malharias basicamente feminina, né? Algumas malharias não davam água para seus funcionários. Algumas malharias não davam papel e higiene para os seus funcionários.
algumas malharias, você estava trabalhando no seu setor ali na sua mesa, e tinha todo o equipamento de trabalho ali, e um bloco de notas onde você anotava o horário que você saía para ir no banheiro e o horário que você voltava. E o horário diferente, eu bater cartão para ir no banheiro e bater de novo para voltar. Exato, era quase isso. E as condições, os salários e as condições eram as piores possíveis. E assim, exato. E eu acredito que nem todas essas situações foram regularizadas. Com certeza não. Do telemarketing eles dizem que é liberado, né? Mas a gente brinca lá que coloca a Paula pra ir no banheiro, tu já começa a tomar um choque, assim, que é o olhar dos teus superiores. Né? De choque perto do banheiro, tá por baixo da porta. E passou um pouco, assim, parou de vir à tona os casos das pessoas que eram obrigadas a usar fraldas também, sabe? Parou de aparecer, porque foi muito escandaloso, né? Foi muito chocante, assim, socialmente pegou muito mal. Baixou as ações das empresas na bolsa de valores. Já é depressão daqui a pouco. E bom, a gente fica provado, né, que a gente não precisa ir para Bangladesh para ter situações de extrema exploração das mulheres. Essa da indústria da carne, eu recomendo para todo mundo que não tenha visto o filme Carne e Osso, que ele mostra todos os casos, ele mostra exatamente isso que foi colocado, do adoecimento assim, da mulher, né, que até não tem esse dado no nosso slide sobre o mundo do trabalho, mas o adoecimento feminino também tem índices maiores, né, passando por INSS, essas coisas assim, também são registrados em índices maiores do que os outros. Eu vou entrar aqui porque a pergunta do chat é sobre a questão da religião. Né? E daí uma das coisas que a gente gostaria de colocar, não sei se a gente não, claro que mudou de lá para cá e tal, é que na verdade mudou aqui para nós e nem está consolidado isso, né? Então a gente vai para outros lugares do mundo e mudou direito de voto, liberdade sexual, e a gente vai ver que não existe isso. E que na prática, em vários lugares, chegaram a se ter conquistas nesse sentido e retrocederam, né? Por causa dos movimentos religiosos muito fortes. E aqui é isso que a gente está vendo, né? Se esse setor que está representando agora, né, o que o Eduardo Cunha representa lá e a PL 5069 está atendendo, nós vamos ter um enorme retrocesso. E a gente não sabe se depois dele não vem outro. E quem está acompanhando o crescimento das igrejas evangélicas fica assustado, assim, né? E que, de fato, a compreensão ideológica que eles têm a respeito da mulher é da total inferiorização, da subserviência, e que eles realmente são bem militantes, assim, né? E eles estão aí de porta em porta, ganhando consciências e ganhando gente para estar apoiando essas pautas, que o espaço deles dentro do parlamento cresce também cada vez mais. Né? Então, na prática, a gente não pode falar de que teve de fato uma mudança. A gente pode falar a nível de Brasil e não podemos dizer também que está dado, né? De que essas mudanças estão dadas. E acho que a questão da religião, que é o que está sendo colocado ali no chat, né? Fica muito evidente para nós, mas a própria religião ela está a serviço de alguma coisa, né? Eu não sou dessas que compreende a religião ou qualquer ideologia como algo solto. Ela tem um objetivo, né? E a gente vai ver que os religiosos também estão ligados a grandes empresas, estão ligados a grandes corporações, etc. E que para eles é muito interessante, na verdade, a manutenção dessa ideologia que coloca a mulher como inferior. Que é exatamente isso que vai deixar né, tranquilo, do ponto de vista da exploração, a questão de que as mulheres vão lá, trabalham loucamente no seu trabalho, vão para casa, dão conta do filho, dão conta né, de atender o marido. Os idosos também são colocados na conta dela. E para que isso seja uma coisa socialmente aceita, né, tem que ter essas ferramentas ideológicas que vão te dizer que tu é lá a pessoa que tem que cumprir todas essas tarefas e que é a tua obrigação, ser uma boa esposa, ser uma boa mãe, né, ter a tua casa sempre arrumadinha lá para esperar o marido, etc. Então é evidente que a religião tem um papel bem importante, assim, mas como ferramenta ideológica, né? Exatamente.
o problema da religião, e nesse ano de 2015, a gente está vendo isso, não tem como ser mais claro do que está acontecendo, são dois, né? Primeiro, o fundamentalismo religioso, pegar o texto e levar ao pé da letra. Resumidamente, é isso o fundamentalismo, pegar um texto antigo e transformar ele em lei. E aí entra no segundo, que é lei. Eles querem transformar, eles não querem só pegar o texto e dizer que o texto tem que ser seguido à risca. Eles querem que isso vire uma lei para quem não segue a religião dele. E aí nós estamos. É a lei do cidadão de bem, o homem de bem. Eu até postei no Facebook. Parem de usar de bem. Parem de usar do bem também. Chame uma pessoa então de boa. Primeiro, uma pessoa nunca é boa ou ruim o tempo todo. Então, se o cara diz eu sou um homem de bem, se afaste. Cuide-se. Porque ele está se defendendo de alguma coisa. O momento que se chama de homem de bem, ele está se defendendo de alguma porcaria que ele fez. Era Cidadãos de Bem em inglês, era o jornal da Ku Klux Klan, tem fotos espalhadas pela internet aí que dá para ver, inclusive dá para olhar. Então, esses dois problemas que a religião, e aí não envolve só as mulheres, ele envolve toda a sociedade. O fundamentalismo religioso de levar os textos antigos ao pé da letra, porque ninguém é contra a religião. Quem tem religião, mas vai. Só não, assim, não leva ao pé da letra aquilo ali. Aquilo não existe. Quer ter o teu amigo imaginário? Vai lá e tenha o teu amigo imaginário. Só que não faça os outros seguirem o teu amigo imaginário. Não tem problema, as religiões, tem pessoas que gostam e, sei lá, superam traumas e coisas com religião. Agora, fundamentalismo religioso, e sim, isso não está acontecendo lá, está acontecendo aqui no Brasil. E está acontecendo cada vez mais. E a religião querer criar bancada e começar a mudar a lei, que a gente vai ter que lutar contra. Homens, mulheres, crianças, porque vai afetar toda a sociedade. Afetou esse ano, a gente está vendo no Congresso. O Congresso mais atrasado e retrógrado da história do Brasil. Olha, não me lembro de nada, eu tenho 40 anos, eu não lembro de nada parecido com isso. O que a gente perdeu de direitos civis esse ano e vai continuar perdendo ano que vem é um absurdo. E o governo federal fica fazendo, porque é um jogo político, é um jogo que eles estão, o governo federal está encurralado por um Congresso e a única coisa que está salvando é o Senado, está pelo menos algumas coisas que vão lá e barram. Não sei como também, porque o Senado é outro âmbito. E o Senado não tem a bancada na bala, boi e não tem o BBB. É por isso. Bíblia, boi e bala. Mas isso tem que ser discutido. A religião ela afeta diretamente as mulheres, os homens, as crianças. Então, e a situação é pior. A próxima eleição é bem provável que mais religiosos entrem nesse setor legislativo. Não é de hoje, né? A revolução. Os empresários, os mega empresários e a burguesia, a classe dominante não pode botar a sua própria cara a tapa, não pode botar a sua própria ideologia para ser defendida com freneticidade no Congresso, né? Então, essa ideologia, essa moral, ela vai ser maquiada e vai ser colocada por pessoas como o Bolsonaro, como o Eduardo Cunha, maquiada de religião, maquiada de homem de bem, né? Maquiada de defendendo a família, maquiada de defendendo também que defender a família, defender a posição da mulher como escrava do lar, óbvio, né? A China para descobrir se a filha do Cunha ou a esposa fizeram um aborto na Suíça, porque ela é liberada, uma parte dos ricos do Brasil vão fazer lá. Então há uma boa diferença, e eu acho que aí é que está assim, a questão financeira, a questão econômica, a questão do capitalismo, do sistema, né? O mesmo sistema que oprime a mulher, oprime também os homens, né? Mas esse tratamento diferenciado no Brasil, onde há uma classe de 1% que domina 99%, que tem 90% da riqueza do país em suas mãos, são aqueles que vão para a Suíça, vão para aqui, vão para ali, vão fazer aborto em outros países, né? Mas essa questão aí do homem de bem e tal, existe um movimento no Brasil que é totalmente errado, que diz assim, humanos direitos, direitos humanos é só para humanos direitos.
que é um equívoco de vários artistas, gente boníssima, gente maravilhosa, gente do bem, que me saiu com essa. A gente escreveu um texto, fez toda uma discussão, uma crítica, né? Apesar de eles fazerem um bom trabalho, mas isso dá um equívoco muito grande na questão conceitual, né? Que direitos não é só para humanos direitos. Eu queria só reforçar isso que você falou da mulher como escrava do lar, deixar muito claro que isso é uma coisa que sustenta o capitalismo, porque a mulher, ela trabalha, né? Aí ela vai para casa, então através do cuidado, ela garante que todas as outras pessoas da família também possam vender sua força de trabalho. Então a mulher tem um papel essencial ali de ocupar todos esses cargos, né, que vocês colocaram de limpeza, do cuidado, que são inferiores e garantem que as outras pessoas possam continuar vendendo sua força de trabalho. Então é um lugar-chave para sustentar e manter o capitalismo. Chave para a existência, instauração e consolidação do sistema. Né? Bom, voltando à superexploração um pouco. As mulheres recebem em média 30% a menos do que os homens com a mesma formação. E daí, eu esqueci o seu nome, desculpa. O Gustavo, ele tinha colocado antes, se eu for contratar uma mulher, eu não vou pagar menos dela porque ela é mulher. Mas é que não é assim que funciona, né? Eu queria colocar isso porque socialmente, tu vai fazer uma análise das pessoas com a sua formação, né, com o posto de trabalho que elas têm. Mesmo mulheres em gerência, ainda que seja minoria, né, elas acabam também não conseguindo ter as mesmas, não ser tão laureada e não ter essa mesma formação. Recentemente saiu uma pesquisa sobre isso, inclusive, que impede as mulheres de ter essa super formação, né, e isso enquanto média de gênero, não uma ou outra, né. Não é os filhos ou qualquer outro projeto que ela tenha na vida, mas os próprios homens, e justamente por isso que estava falando antes. Então, essa média salarial menor é pelo cargo, pelos empregos que elas têm, que daí está ruim, né? 70% dos terceirizados, dos 12 milhões de terceirizados no Brasil, 70% são mulheres. O último dado diz isso. Esse é da GES, foi em 2010, eu acho que foi divulgada essa pesquisa. Hoje em dia os números devem ser distintos, mas taxas de desemprego são maiores entre as mulheres. Mais de 70% das mulheres negras que trabalham estão em postos de trabalho precários. Então, isso significa que é exatamente isso que a gente vê no nosso dia a dia, né? Que a maioria das pessoas que estão em postos de trabalho, a maioria das mulheres negras que trabalham estão em postos de trabalho precários, elas estão lá na limpeza, elas estão lá no marketing. Olha só, um exemplo bem claro. As mulheres que não têm estudo e trabalham só fazendo faxina em prédios, os homens vão lá, abrem uma empresa de serviço de faxinação. Eles ganham trocentos milhões de vários prédios. Eles botam elas cada dia num prédio diferente. Eles ganham um dinheirão e dão para elas menos de um salário mínimo. Aqui em Porto Alegre. Situação de milhares de mulheres. Tinha umas empresas que faziam um plano de carreira para homens e mulheres. Então evoluía dentro de cargos, sempre separado. Mas não só isso também, a gente vai ver, por exemplo, empregos onde tem maioria de mulheres, né? Professores, por exemplo, na salário da saúde, né? Enfermeiros, enfermeiros, também tem essa... Tá mudando, mas ainda não estamos fazendo só mulheres. Tá mudando nesse sentido, né? De fato, mas ainda é uma presença muito grande, assim. Então a gente tem essa análise de que é uma das formas também, né? Que tem ali são espaços de mulheres. A faxina também vai ter homens que trabalham lá, mas ele é pensado e a maioria dos homens está na portaria de um porteiro e mandando na mulher que faz a faxina e gritando com ela. Eu vejo isso mais na rua, de prédio em prédio. A gente tem um estudo também, que é um texto muito bom, que é a precarização tem o rosto de mulher, né? A gente vai falar da terceirização, etc. E é um trabalho feito em parceria com uma organização política, que hoje chama MRT, na época era LEC, e eles têm atuação no Sindicato dos Trabalhadores da USP. E eles escreveram esse livro relatando a luta das terceirizadas, e elas relatavam isso, que os homens que eram faxineiros, por exemplo, não entravam na questão da privada, né? Limpavam a pia,
e que dentre eles mesmos, com o salário, etc., havia essa divisão, né? Então, de fato, assim, é porque eles poderiam, né, usufruir da posição de ser homem mesmo, que ainda, né, numa situação bem precária de trabalho, mas conseguiam garantir alguns privilégios dentro da relação ali de trabalho deles. E esses dados aqui, na verdade, eles vão colocar bem claramente essa questão das diferenças, né, dos salários e da questão do trabalho, porque isso é uma das coisas que vão fazer com que para o sistema seja tão importante a manutenção do machismo, né? Porque a gente, parando para pensar assim, né, qual seria a importância da manutenção do machismo se não fosse a questão da exploração? Só pelo domínio do corpo, etc. Na verdade, não acho que seria dessa forma, né? Eu acho que o próximo slide vai dizer exatamente o que ela colocou, né? Que é, as mulheres, elas também garantem que as gerações futuras, né, que vão ser as forças de trabalho futuras, garante a vida deles, né, a existência deles, garante que o homem esteja preparado muitas vezes para ir trabalhar no outro dia, com a roupa limpa, alimentado, etc., né, tendo uma casa para morar. Então, na verdade, é muito importante para o sistema capitalista, né? Então, quando a gente insiste nisso, é também para ganhar o apoio dos homens, porque a gente acha que para acabar com o capitalismo é necessário que a classe trabalhadora como um todo, né? Não só as mulheres, mas que elas têm que ser linha de frente, né? Essa história de que, então o sistema nos reservou essa situação de oprimida, então nos silenciam, nos calam e etc. E que, nesse sentido, a resposta de muitas mulheres é a auto-organização feminina, criar espaço exclusivo de mulher para debater, para poder ter a liberdade de fazer alguns debates. E a gente acha que isso é muito válido, né? Que nós mesmos temos um grupo feminista que reúne só mulheres, mas que isso é para justamente a gente armar a nossa política, mas que nós não achamos que vai ter solução para o machismo dentro do sistema capitalista, justamente por entender o quão importante é para o sistema que as coisas funcionem da forma como funcionam, assim como o racismo, né? O Malcolm dizer não há capitalismo sem racismo, justamente por entender que aquilo é uma ferramenta muito importante, né? Não só para superexplorar, mas também para dividir a classe, né? Enquanto eu me entendo como mulher, tu como homem, algo negra, não sei o quê, nós estamos segmentados, né? E eu tenho privilégio em relação a ela, você tem privilégio em relação a mim, etc. E nos coloca em vários momentos de luta, né? Em conflitos. E isso vai ter uma importância fundamental para a não organização da classe, né? Nós nos entendemos como uma parte da sociedade que é explorada pelo mesmo patrão, né? Pela mesma pessoa. Então, mulheres, negros, homens, trabalhadores são explorados pela mesma pessoa. Evidente que alguns mais do que outros, né? Tem uma participação aqui do YouTube da Gabriela Galves. Ela escreve: já vivenciei várias vezes essa situação de desigualdade em empresas. O atual é o fato de, na escola em que trabalho, na escola em que dou aula hoje, somente tem 2 professoras técnicas da área de informática. Eles dão preferência pela contratação de homens por acreditarem que homens têm mais conhecimento técnico do que mulheres. No caso, eu sou uma das 2 professoras técnicas. Que deve sofrer uma pressão enorme aí, Gabriela, se estiver ouvindo aí. Força. Tamo junto. A empresa que eu trabalho não tem absolutamente nenhuma mulher no setor de TI. E eu questionei um dos meus TI e ele, não sei, acho que as mulheres não devem ocupar esse cargo. A área de software livre tem um pouco melhor. E só para finalizar, não, porque eu acho que é um debate que não se finaliza, né? Mas para colocar algumas coisas finalmente. Enfim, a questão da dupla jornada de trabalho doméstico das mulheres, e que é de praticamente todas nós, da maioria de nós, chefes de família ou não, sempre acaba que isso fica a cargo da mulher, né? E são tarefas que elas são sociais, né? Que elas são de cada ser humano, todos os seres humanos eles precisam se alimentar.
E tanto nas nossas casas quanto nas cozinhas dos nossos trabalhos, quem está lá são as mulheres que a gente tem essa alimentação, né? Todo ser humano ele precisa se vestir. Nada de chefes internacionais que ganham muito bem, são homens. Ah, não, pode ser também, né? Mas todas as pessoas precisam se vestir, precisam de uma roupa limpa para trabalhar, precisam de uma casa minimamente organizada para ter condições de saúde, todas as pessoas precisam ser medicadas, enfim, né? Essas tarefas sociais que são colocadas gratuitamente na conta da mulher. Daí muita gente fala, não, o pessoal que é os machistas, os militantes machistas da internet, né? Eles gostam de dizer coisas como, mas a mulher ela se aposenta antes, né? Como se isso significasse que ela trabalha menos. Só que, olhando essa imagem e olhando todo esse debate e toda essa realidade que todo mundo conhece, porque todo mundo teve uma mãe em casa, né? Quer dizer, mas enfim, todo mundo teve uma mulher que trabalhou para si, né? Para sua própria vida, para garantir a sua vida. Não é verdade, né? A mulher ela não trabalha menos, inclusive, possivelmente ela trabalha bem mais. Ainda que ela trabalhe menos anos com carteira assinada, ela se aposenta por todo esse fardo que ela carrega. Então, esse fardo, ele é reconhecido, inclusive, na nossa aposentadoria. Até isso estão atacando. Então, é bom a gente responder essas coisas gerais, assim, né? E também para colocar na roda esses argumentos, porque falta, né? As pessoas ficam lá. A Gabriela respondeu. Muita pressão. Quando a igreja não entra no Congresso, ela toca o sino para... Ela toca o sino. Só um comentário a respeito dos casos do TI. É um assunto tão bom que eu nem ouvi sino, vocês parem, tá? Por incrível que pareça, na empresa que eu trabalho, na área de TI, são 10 funcionários, onde apenas 3 são homens. São 7 mulheres na área de TI e 3 homens. Não, HD Seguros. Isso aqui é uma coisa internacional. Mas só ela mudar toda a estatística do Estado. Mas é interessante. Em relação àquilo que a Silvia estava falando ali do capitalismo, que ele assim, incentiva essa desagregação, esse embate entre as, não digo classes, mas criam as classes ali, é homem, mulher, é negro, sei lá, quem mais, né? E eu acho interessante, sim, que a gente pudesse falar mais sobre esse tipo de coisa e de que forma, porque eu vejo assim, para atacar talvez esses problemas todos, teria que se atacar antes o capitalismo, então, assim, porque de repente a luta na verdade, está fomentando às vezes um embate maior aí entre aqueles que o capitalismo sugere que eles se atritem, né? Ou se desorganizem. Então eu pergunto, no sentido assim, não seria a forma de juntar esforços, né? No sentido de objetivar mais o capitalismo, ou o que vocês acham sobre essa questão? Qual seria, na prática, a melhor forma de enfrentar isso? Eu vou deixar para você responder a pergunta, eu só tinha uma colocação para fazer, que era o seguinte. Eu vi um estudo sobre o único país do mundo que é dominado pelas mulheres. Chama um trabalho As Mulheres do Frio, que é na Finlândia. Na Finlândia, as mulheres estão no poder há muitos anos, presidentes e tal. Na rua, existem vários restaurantes com estacionamento para carrinho de bebê. As mulheres podem ter tranquilamente ou não seus filhos. Elas têm direito ao próprio corpo, um avanço que você não vê em muitos lugares. Agora, o maior índice de suicídio masculino. Muito interessante. Mas eu peguei aqui para perguntar a vocês se vocês ouviram falar de um estudo que saiu aqui no Rio Grande do Sul, diz que o homem gaúcho é um dos que mais contribui no trabalho doméstico, mais divide tarefas. Já ouviram falar nisso? Não, porque eu vejo pela geração, eu convivo com 4 gerações diferentes. Minha mãe não ensinou meus irmãos a fazerem serviço doméstico. Nós, as meninas, que a gente tinha que fazer. Então eu procurei educar meu filho e meu neto de forma completamente diferente.
gente. Eu acho que nisso a gente tem, que é a única coisa que a gente pode fazer. Né? Nem sempre a gente consegue mudar o sistema capitalista, fazer a revolução, enfim, né? Distribuir as riquezas. Então, são todas as utopias que nós temos. Né? Mas se tem algo que a gente pode interferir na educação dos nossos filhos, né? Fazer diferença. Eu já ouvi falar muito nisso. São argumentos que são utilizados pelos machistas e tal, principalmente aqui no sul, que a mulher, a culpa dela se é machista, né? Mulher que é machista, moça que é machista, não sei o quê. Tem coisas que não se consegue fazer diferença assim, a não ser num coletivo, uma evolução muito grande. Mas tem algumas que sim, entende? O cara vai ficar menos homem se ele lavar a roupa dele, se ele estender, se ele recolher, se ele lavar a louça, se ele dividir as tarefas em casa, tirar o lixo, enfim, entende? Limpar o banheiro, essas coisas. O filho faz tudo isso, mas senão não é até agora. Então nisso, apenas nisso, a gente consegue. Né? Ter uma conversa. Essa semana, por exemplo, Dia da Consciência Negra, o único repórter negro aqui do estado foi entrevistar uma mulher, o cara passou e disse, isso aí é uma lata de lixo. Chamou uma mulher negra. Eu chamei meu neto para ver, ele fez uma conversa, olha, na hora, assim, entende? Então, se tem algo que a gente pode fazer no trabalho doméstico, é cada um aqui pode fazer, assim, essa diferença, né? Mas a nível desse sistema, não vejo como. E eu me apavorei muito, porque na França proibiram as burcas, essas coisas, aí tomaram de pau e estão tomando ato terrorista até agora. Para isso, nessas horas, não sei como eles não conseguem detectar que vão tomar um ato terrorista. Daí eles aproveitam, fecham todas as fronteiras e acabam com o humanitarismo tudo uma vez. Principalmente mulheres e crianças, né, que são vítimas também das guerras, que são uma maior parte masculinas. Mas nessa hora eles não protegem a sociedade. Continua o terrorismo da mesma forma. 11 de setembro já tinha espionagem e não fez a mínima diferença. Ele estava em processo. Não, agora eu vou cortar. Eu tinha alguma privacidade, agora acabou. Agora tem motivo para tirar da privacidade. Eu acho que é importante a gente caracterizar, né, o que é terrorismo. Né? Para mim, a França não são terroristas. O que aconteceu com eles é consequência do terrorismo que eles promovem por aí. Então, é mais complexo, né, do que eles tentam passar para nós. Assim, né, foi a única sociedade que proibiu a burca, por exemplo. Sim. Ele foi uma coisa dela. Agora, a gente tem um palestrante aqui na Liga dos Direitos Humanos da ONU que diz que na Europa, em alguns lugares, virou moda as mulheres queriam usar isso. Usar véu e Pessoal, só queria chamar a atenção que já são 18h21, então para a gente tentar ser um pouco mais objetivo, para ver se a gente consegue acabar às 18h30 pelo menos. Não, acabou. Tentando então... Tem? Tá, mas é para a gente ir fechando, então, acho que isso que a Dagmar coloca é muito importante, de que na verdade essa luta, ela é também cotidiana, ela é localizada, ela é na nossa casa, ela é no nosso local de trabalho, ela é em todos os lugares, né? Mas, de fato, assim, para a nossa compreensão, ela vai ao encontro do que o companheiro aqui fala, né? De que seria, então, uma luta final contra todo um sistema, né? De que ele é quem fomenta essa divisão entre nós, garantindo privilégios de alguns, né? Então criando a necessidade de outros de se posicionar, de lutar contra a questão da opressão, mas de fato seria a luta contra a exploração, né? A luta contra a opressão é também a luta contra a exploração, porque é a necessidade da exploração que faz com que a opressão continue existindo. Agora todos os espaços são espaços de luta, né? E não raras vezes é dentro da nossa própria casa que a gente tem que fazer esse trabalho de desconstruir o machismo e ensinar, né, os nossos filhos, nossos irmãos, nossos companheiros a contribuir com o trabalho doméstico, que já é uma forma de a gente ir desconstruindo isso, né? Mas sem esperanças de que esses trabalhos localizados vão fazer uma grande diferença, porque há algo, né, muito superior a tudo isso que se continuar existindo, a gente pode, né, como eu falei já outras vezes, conquistar alguns direitos nesse sentido, porque daqui a pouco eles podem ser totalmente perdidos, né? Então seria uma luta final, assim, para nós, a questão da opressão, tanto
das mulheres, como dos negros, como da LGBT, ela vai ter essa necessidade de enfrentamento com o próprio sistema. E a gente tem, né, um momento de que o sistema ele se apropria de várias pautas nossas, né? Então, agora, várias empresas, inclusive, fazem um debate feminista, né? Que é para ganhar mais um nicho de mercado. Evidente que eles não têm nenhum compromisso com aquilo, e é por isso que é superficial. Quando tu vai ver a revista Época, agora teve a Primavera das Mulheres e tal, eles colocam várias pautas. O cara tá detonando os piratas ali, que já não fazem questão de misturar, vai falar mais da questão do aborto, da PL, etc. Mas não vou fazer a vinculação direta entre uma coisa e outra, justamente porque para eles ali é um debate que pode ser feito, né? Que não é tão ameaçador assim, e que inclusive eles podem vender. Né? Tá lá a Renault, fez uma propaganda agora também colocando um casal de homossexuais para vender carro. Então, o Boticário fez também, né? Enfim, embora a gente não vai achar ruim que eles coloquem essas questões em evidência e tal, e tem que combater, mas é numa perspectiva de criar outro nicho de mercado, né? Vamos vender agora para as mulheres e etc. Jamais vai, e eles mesmo, né, a gente sabe que exploram mulheres, que estão lá pagando salários menores, etc. Né? Essas mesmas empresas que vão trabalhar com essa nova consciência feminina, etc. Vão utilizar das suas fundações culturais ainda para pegar dinheiro e não gastar nada. Para se isentar de impostos, etc. Então, para nós, o exemplo da luta feminista é o exemplo das mulheres que iniciaram a Revolução na Rússia, né, que foi o nosso modelo de revolução socialista, e que foi elas que impulsionaram, né? Foram as mulheres que iniciaram o movimento revolucionário em 1917 na Rússia. E a gente acha que é isso, né? Nós não temos que criar somente espaços de auto-organização, mas espaços de organização junto com os nossos irmãos trabalhadores. E sim, a gente tem que perder tempo para desconstruir o machismo deles, né? Sim, a gente deve perder tempo com isso. Várias vezes o feminismo diz, não tem que falar com o homem, que eu vou perder tempo falando com o macho, eu tenho que empoderar as mulheres. Tem que empoderar as mulheres, tem sim que perder tempo desconstruindo isso, né? Porque nós não vamos conseguir ter uma vitória final, né, contra um sistema opressor e explorador se a gente não tiver uma unidade entre todos aqueles que trabalham que são explorados pelo sistema. E aí também colocar que essa foto, ela é emblemática, né? Ela é linda, além de tudo, mas ela expressa o que é o feminismo que a gente defende, que é justamente as mulheres não só empoderadas, não só organizadas, auto-organizadas entre si, não só conseguindo falar em público, fazer grandes falas, mas as mulheres sendo de fato linha de frente da sociedade, protagonistas políticas, conseguindo fazendo estudos, e, enfim, as mulheres são protagonistas da sociedade, sujeitos de sua própria vida, sujeitos da transformação da sociedade, enquanto classe, né? E não enquanto ser individual, não enquanto eu querer virar presidenta, mas eu saber que depende de mim a emancipação de toda a minha classe. Metade da classe trabalhadora do mundo é mulher, então sem essa metade não tem como acontecer uma revolução, uma transformação da sociedade. E está comprovado pela Rússia, está comprovado por várias revoltas que a gente vê acontecendo. O papel das mulheres nas lutas que ocorreram no Oriente Médio contra os ditadores no Egito, na Síria, enfim, são exemplos mais atuais, né? Não são revoluções socialistas como foi a Rússia, que de fato os trabalhadores tomaram o poder, transformaram a sociedade, mas são exemplos que também hoje nos inspiram, as mulheres curdas também, que estão lá combatendo o Estado Islâmico, né? Esse é o feminismo que a gente defende, trazer esse debate aqui, de que o papel da mulher na sociedade é o papel principal, entendeu? É o papel que não é ser vítima, não é pra gente ficar se lamentando. A gente tem que se lamentar e sentir as nossas dores, mas colocar nessa dor a nossa revolta e a nossa luta e a nossa necessidade de se organizar enquanto mulheres e enquanto classe. Eu queria fazer um comentário mais assim para dentro do partido. Eu senti isso bem forte e eu acho que não adianta a gente pôr cota para mulher e não entender
que a forma como os homens e as mulheres são subjetivados na nossa sociedade é muito diferente. Os homens, eles aprendem eles são estimulados a falar, a ter um comportamento mais para fora, digamos assim, a correr, a ocupar o espaço. Isso é muito mais naturalizado, enquanto a mulher, competição também, enquanto a mulher, ela é estimulada a ficar quieta, a escutar, a se comportar, a ser uma boa menina, a estudar. Então, eu já li estudos que demonstram que a mulher, ela tem muita dificuldade de falar em público. E eu sinto bastante isso, e sei que várias companheiras sentem também. Isso é um dos motivos que leva as mulheres a se colocarem em espaços exclusivamente femininos. Para a gente primeiro aprender a falar, não é uma coisa que vem naturalmente, porque a gente não é socializada assim. Então é uma coisa que tem que ser praticada. E aí quando a gente quer falar de feminismo num espaço que é majoritariamente masculino, a gente tem que ter muita clareza disso. Porque eu vejo muitos companheiros silenciando as mulheres, não garantindo espaço de fala, não respeitando mesmo. Então eu acho que isso tem que ter muito cuidado. Que não adianta, por cota, por porcentagem, podia ser cota até de 70%, mas o homem tem mais facilidade de ocupar espaço público. Então, esses 2, 3, 4, 5, se fosse a minoria, ainda assim eles teriam uma maior facilidade. Então, tem que prestar atenção, tem que garantir espaço de fala e principalmente escutar, que a gente consiga ocupar o espaço, que esses espaços sejam garantidos. Lembrar que natural é machismo, Para não ser machista, você tem que conscientemente não ser machista, Desculpa. Eu ia fazer um comentário, mas a companheira citou as companheiras da Síria, Kurdistão. Eu estava esperando falar um pouco antes, queria lembrar isso. O YPJ, ele foi formado a princípio pelas avós, que se empoderaram do armamento deixado pelo exército do ditador lá para se autodefenderem. E hoje, numa região extremamente fundamentalista, machista, existe um exército de mulheres lutando ombro a ombro e se destacando em missões. Não estou querendo ressaltar a questão de uma guerra de armas, de revolução, mas sim a conquista de um espaço, e o respeito conquistado numa região que não tinha quase nenhum espaço. É isso. Só vou dar uma palavrinha aqui a respeito ali do machismo, E também estavam falando a colega falou ali de limpeza, limpar a casa e tudo mais, Que o povo gaúcho ali já tem uma porcentagem maior. Agora nesse exato momento, a minha namorada foi para uma festa com as amigas dela e eu mudei meus planos de vir para cá hoje de manhã para ajudar ela ontem e hoje a limpar a casa para ela poder receber as amigas dela para poderem sair juntas e não sei, ter uma festa hoje. Eu também não me preocupei para ver onde é que é, mas eu acredito que isso é uma construção também do próprio ser, Tem que tornar aquela pessoa ali igual a ti, Se eu tenho direito, ela também tem. E não é o direito da posse, mas sim o direito de permitir aquela pessoa fazer o que ela quer, Então eu acredito. Qualquer relacionamento, Sim. É uma coisa, pode ser assim, um faz, o outro observa, ainda mais quando tem filho. Minha filha tem 1 ano e meio, evidentemente que a minha esposa acaba tendo mais trabalho, o que eu posso ajudar, o máximo que eu posso ajudar, eu faço. Eu só queria mas não é por lembrar causa da minha mulher, mais por causa da minha filha, até para ter uma aproximação maior com a minha filha. Muito mais isso
do que propriamente, não, vou ajudar ela. Agora é minha filha que é o mais importante. Eu vou propor então que vocês pensem só nessa expressão, eu vou ajudar a minha mulher. Não temos essa obrigação. Vocês não estão ajudando as mulheres de vocês, vocês estão fazendo a parte de vocês na casa de vocês. Compartilha o mesmo espaço, Nos contemplou. Obrigada. Eu só ia lembrar uma coisa. Na nossa época de movimento estudantil, lá na ditadura ainda, nós fazíamos jornalzinho na universidade, aí a luta da mulher estava presente. Aí a gente usava essa frase, né? Do mesmo sistema que eu fiz, mulher opinião homem. Aí embaixo tinha um desenho. Homem bem sentado na cadeira, dizendo pra mulher: eu sempre te liberei para fazer tudo, para fazer meu chinelo, para ir no mercado, para lavar minha roupa, estender e colher. Só queria encerrar por aí. Porque a gente ouvir isso e as pessoas não falam isso, obviamente, né? Então chama a atenção para que se pense a partir daqui, né? Nós vamos encerrar também aqui as nossas participações aqui pelas redes sociais, para quem não estava presente. A Gabriela Galves, ela fez um último comentário aqui no dia de hoje. Somente a título de conhecimento, antes das mulheres curdas na década de 80, uma princesa árabe escreveu um livro expondo todas as barbáries e começou uma luta por igualdade na Arábia Saudita. Era isso, muito obrigado. A participação de todos, principalmente o pessoal da internet, né? Foi bem interessante hoje. Até amanhã. Obrigado. Obrigada ao pessoal das combatentes vermelhas. Obrigada à participação do pessoal do Mambo. O pessoal que está assistindo no YouTube. Especialmente agradeço a Gabriela, que é uma bucaneira nova e está aí participando. Muito legal a participação. Gabriela Lucena Chaves está te falando. Um beijo para ti. E obrigada a todos que aqui estiveram.